Bom, pessoal, aquilo que já era esperado por todos nós possivelmente vai acontecer, porque segundo as agências de risco e os grandes bancos de investimento dos Estados Unidos e até mesmo as agências aqui no Brasil, indicam que os países do Ocidente estão em uma rota para a recessão no ano de 2020. E aqui no vídeo nós vamos falar especificamente do Brasil, obviamente, porque é o país em que nós moramos, e também falaremos a respeito dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Desde que os primeiros casos dessa nova pandemia começaram a surgir nos países do Ocidente, os governos começaram a tomar medidas de precaução. Você sabe que eu não posso falar o nome da doença aqui no YouTube, porque se eu falo, o YouTube ele corta o alcance do vídeo, então vamos evitar problemas para o canal, mas você sabe do que eu estou falando. E quando nós começamos a ter os primeiros casos, no Brasil e nos Estados Unidos, os governos começaram a tomar medidas de prevenção, falando para as pessoas ficarem mais tempo em casa, evitando saírem às ruas, terem contatos desnecessários. E é claro que quando você começa a ter uma situação como essa, com as pessoas mais retraídas, com as pessoas em casa, você tem uma queda da atividade comercial. As pessoas deixam de comprar produtos e serviços e aí as empresas elas começam a ver o seu lucro despencar. Quando o lucro começa a despencar, as empresas entram em sinal de alerta e para não terem um prejuízo maior ou até mesmo para continuarem existindo, é necessário demitir pessoas, demitir funcionários. E isso provoca um aumento no desemprego. E aí o que acontece? Um aumento no desemprego, as pessoas estão com menos dinheiro porque são menos pessoas que têm condições de comprar produtos e serviços, e aí o que acontece? O lucro das empresas acaba caindo, as empresas demitem mais pessoas e aí você entra em um ciclo vicioso de demissões que acaba puxando a economia toda para baixo. E para piorar, nós temos toda essa situação que é uma situação de pandemia, uma situação de crise na área da saúde, então as pessoas elas vão ficar doentes, elas vão precisar de serviços de saúde, muitas pessoas irão acabar morrendo, infelizmente, e as empresas elas ficam receosas em investirem, em expandirem os seus negócios, então você tem uma retração muito forte na economia e isso pode acabar, geralmente provoca recessões. Segundo as agências de fomento, segundo as agências de risco e também os bancos de investimentos, JP Morgan, Standard & Poor's, nós estamos prestes a termos uma recessão na economia americana. Tá? O primeiro trimestre aparentemente vai ser apontado com uma queda de 2 a 3% e no segundo trimestre o PIB americano vai cair em torno ali de 6% em relação ao primeiro trimestre. No caso do Brasil, algumas agências até falam uma queda de 14% no PIB americano do segundo trimestre. No caso do Brasil, já estamos falando em recessão. Havia a previsão de um crescimento de 1,4%, 1,6% de acordo com Paulo Guedes, mas é muito mais provável que a gente tenha uma queda de menos 1% no nosso PIB de 2020. Algumas outras agências também falam em uma queda no PIB do segundo trimestre brasileiro de 14%. Então é uma situação bastante delicada, uma situação complexa que acaba tendo impactos na economia. Hoje à noite eu vou fazer um vídeo falando mais sobre o panorama no Brasil, principalmente o panorama político para Bolsonaro, porque nós estamos começando a entrar numa situação que é uma situação de caos social, porque as pessoas estão ficando mais em casa, então elas ficam entediadas, há todo um problema com relação ao tédio, as pessoas ficam revoltadas porque elas saem da rotina, e por mais que as pessoas critiquem a rotina ela é boa porque nos poupa de pensarmos, nos poupa de gastarmos energia, nós já temos um roteiro pronto, é só nós entrarmos nesse roteiro. Então as pessoas saem da rotina, elas ficam nervosas, há uma questão também da apreensão, vamos ficar doentes, não vamos ficar doentes, nossos familiares mais idosos, eles vão ficar doentes, se eles ficarem doentes há uma chance grande deles acabarem não resistindo, então há toda uma questão de tensão social, nossa, por conta do tédio de termos que ficar confinados, há uma questão social, uma tensão com os nossos familiares, com os nossos amigos, há também a questão econômica, será que eu vou ser demitido do meu emprego? Quanto tempo mais isso vai durar? Quanto tempo eu vou resistir no meu emprego? Então você começa a criar um caldeirão de insatisfação que pressiona demais o presidente Bolsonaro e Bolsonaro se mostra completamente incapaz de resolver essa situação. É claro que é muito difícil para qualquer líder global resolver isso, mas é necessário nesse momento que o líder passe uma
que o presidente ou o líder passe uma imagem de que ele é um porto seguro, que ele tem o controle da sua ação e que ele é um líder que irá liderar o nosso país, que irá liderar o país para sair dessa situação tão crítica. Mas Bolsonaro aparentemente não é essa pessoa e a população começa a ficar bastante inquieta e revoltosa com relação ao presidente Bolsonaro. E agora nós, com esse cenário de possível recessão no radar, por provável recessão no radar, a situação política de Bolsonaro acaba se complicando cada vez mais. Deixa aqui nos comentários o que você acha, sempre bom lembrar no final de cada vídeo, evitem sair de casa, evitem, só saiam caso seja necessário. Se você tiver que sair e pegar o metrô, segure a barra do metrô com a sua mão, que não é a sua mão boa. Então se você é destro, segure com a sua mão esquerda, se você é canhoto, segure com a sua mão direita, porque você tende a tocar o seu rosto com a sua mão boa. Então se você segura a barra do metrô com a mão esquerda, você pode tocar o seu rosto com a mão direita, que reduz assim o seu risco de contaminação. Leve um álcool gel, tome cuidado com essa situação para que a gente evite a transmissão e propagação do vírus. Não é necessário nós termos pânico, mas é muito necessário que a gente tenha prevenção, precaução e que a gente saiba como lidar com essa situação da melhor forma possível, evitando contaminar outras pessoas e nos contaminando também. Você pode também me seguir nas outras redes sociais, aquela rede social do passarinho é @profileoficial e da maquininha fotográfica é canal Profiléu.